A escolha dos 7, entre eles está o diácono Estevão. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Vejamos como que se deu a prisão de Estevão. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da sinagoga, chamada dos libertos, junto com alguns judeus de Cirene e de Alexandria e outros da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então uns indivíduos que disseram: ouvimos este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Deste modo incitaram o povo, os anciãos e os escribas. Estes prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos afirmar que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Vejamos agora o discurso de Estevão. O sumo sacerdote disse a Estevão: as coisas são mesmo assim como dizem? Ele respondeu: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Ele lhes disse: sai de tua terra e de seu clã, e dirige-te para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu então da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E depois da morte de seu pai, Deus fez Abraão migrar para esta terra, que vós agora habitais. Não lhes deu patrimônio nem propriedade nesta terra, mas prometeu dá-la em posse a ele e a sua descendência depois dele. Ora, Abraão não tinha filho. Deus, porém, lhes declarou que sua descendência viveria como migrantes em terra estrangeira, sendo escravizados e maltratados durante 400 anos. E a nação a qual hão de servir, eu a julgarei, disse Deus, e depois sairão livres e servirão a mim neste lugar. Deu-lhes então a aliança, assinalada pela circuncisão,
Assim nasceu Isaque, ao qual circuncidou 8 dias depois do nascimento. E assim fez Isaque com Jacó, e Jacó com os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por ciúme, venderam José aos egípcios, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições e concedeu-lhe simpatia e sabedoria aos olhos de Faraó, rei do Egito. Este o nomeou governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Quando chegou a fome a todo o Egito e a Canaã, acompanhada de grande aflição, os nossos pais não encontravam mantimentos. Como Jacó ouvisse que no Egito havia cereais, mandou uma primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e Faraó ficou sabendo da origem de José. Então José mandou buscar Jacó, seu pai, e todos os parentes, 75 ao todo. Assim Jacó foi morar no Egito. Ele morreu, como também os nossos pais, e foram transladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão por dinheiro tinha comprado dos filhos de Emor, lá em Siquém. Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu então no Egito um rei que não conhecera José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais. Obrigava-os a enjetar seus filhos para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Enjeitado, adotou a filha do Faraó, que o criou como filho seu. Assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia, vendo o egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que, por sua mão, Deus lhes ia conceder a salvação, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, apresentou-se a eles, enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-lo na boa paz. Falou: homens, vós sois irmãos, para que maltratar um ao outro? Mas aquele que estava maltratando o outro o repetiu e disse: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me como ontem matastes aquele egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos mais tarde apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não ousava olhar. Mas o Senhor lhes disse: tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Sim, eu vi a opressão do meu povo no Egito e ouvi o gemido deles. Eu desci para os libertar. Agora vem, que eu te enviarei ao Egito. Assim os nossos pais renegaram este Moisés, dizendo: quem te constituiu chefe e juiz? Mas Deus o enviou como chefe e libertador, mediante o anjo que lhes apareceu na sarça. Ele os fez sair, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto. Durante 40 anos, este Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu.
foi ele quem, por ocasião da assembleia do deserto, tratou com o anjo que lhes falava no monte Sinai e com os nossos pais. Ele recebeu as palavras da vida para dá-las a nós, mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Repilaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Araão: faze para nós deuses que caminhem à nossa frente, pois esse Moisés que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E fizeram naqueles dias um bezerro e apresentaram oferendas ao ídolo. Alegravam-se com a obra das próprias mãos, mas Deus se afastou deles e entregou-os para que rendessem culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e oferendas durante os 40 anos no deserto, casa de Israel? Pelo contrário, transportastes a tenda de Moloque e o astro de vosso Deus Raifá, imagens estas que fizestes para as adorar, e eu vou deportar-vos para além de Babilônia. Nossos antepassados no deserto tinham a tenda do testemunho, aquele que mandou Moisés construí-la. Mostrou-lhes o modelo. Nossos pais a receberam e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais até o tempo de Davi. Davi encontrou graça diante de Deus e lhes pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão que construiu a casa para ele, mas o Altíssimo não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o apoio dos meus pés. Que casa construireis para mim, diz o Senhor, e qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como os vossos pais, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciaram a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. A morte de Estevão. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Ele disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que exclamava: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo estava lá, consentindo na execução de Estevão.